Eu almoço com ele todo dia, mas ele não almoça comigo. Quer aí que eu vou explicar. Ele é repórter da RBS TV, do Jornal do Almoço. Quem está aqui no Cafezinho A2 hoje é o Douglas Márcio. Está começando o programa agora. Bom, eu vou falar uma coisa que eu adoro falar nesse programa, que é o quê? Eu gostaria de agradecer à RBS TV por ter liberado o Douglas a participar aqui da nossa entrevista. Muito obrigado pela tua presença aqui, tá? Eu sei que você é um cara muito atarefado, acabou de voltar do Canadá. Verdade, fez verdade. uma série de reportagens da Oktoberfest no Canadá. Quem diria que tem Oktoberfest no Canadá? Eu não sabia. Obrigado, Lucas, pelo convite, por ter lembrado de mim. Não, imagina como é que eu não vou lembrar de você. Você é sempre citado nas aulas de jornalismo, principalmente em telejornalismo, tá? Brigadão. Muito feliz, assim, estar de volta aqui. Eu acho que depois de quase 6 anos, reencontrar a parte da turma que estava aqui, quando eu comecei, né? Muito feliz. Aliás, você se formou na Univale, né? Há 6 anos atrás, como tu falou anteriormente. E quando você chegou aqui para gravar, o que você sentiu, assim? Porque você passou muito tempo da tua vida aqui. Foram 4 ou 3 anos? 3 anos e meio. 3 anos e meio, né? Você aprendeu muita coisa aqui. É sempre uma época da nossa vida que muito rica, né? Bacana. Muito rica, que a gente faz muitas amizades. E você chegou e o que você sentiu, assim? Eu me considero um cara de muita sorte porque eu já cheguei sabendo o que eu queria, assim. Na verdade, na minha vida, eu fui o Rei Leão até os 7, 9 anos e desde então eu sou repórter. É isso. É isso. Então, a minha brincadeira, quando criança, era como repórter, assim. Claro que no primeiro momento eu queria ser repórter de televisão, como todo menino quer ser bombeiro, policial, jogador de futebol. Era algo distante. Mas com o tempo, descobrindo... que isso poderia ser algo... Algo para eu fazer para a vida inteira, entendeu? Mas que você poderia ter a oportunidade. Quer dizer, Exatamente. É que a gente acha que televisão... Que o teu negócio é televisão, né? Você sempre pensou sempre. Televisão foi... Eu já entrei na faculdade sabendo, por exemplo, que o meu TCC seria em vídeo. Documentário? Documentário. Fiz uma grande reportagem sobre o Pedrinho Matador. É um serial killer que passou 30 anos na cadeia. Foi o homem que mais teve o maior tempo assim na cadeia e estava aqui em Camboriú, trabalhando num sítio e daí, depois de algumas reportagens, eu acabei descobrindo isso e Mas tu já foi bem hardcore, né? Tu já foi Roberto Cabrini, né? Eu não consegui autorização para entrevistar ele. Ele estava numa penitenciária em São Paulo, assim. Mas eu entrevistei daí o melhor amigo dele, que ele tinha um melhor amigo, porque... Segundo ele não mata pessoas do bem. Ele mata só pessoas que fazem mal para outras pessoas. Ele se considera um justiceiro, alguma coisa assim. É um assassino com ideologia. Exatamente. E daí entrevistei a vizinha dele, entrevistei especialistas, daí fui a São Paulo, entrevistei a Ilana Casoy, que é uma das maiores especialistas em serial killer do país. E já nessa época você ia, assim, de peito aberto, assim, sem medo? Não, o começo... Eu tô até nervoso aqui para falar contigo, Comigo, cara. Imagine fazer uma entrevista com uma autoridade. Todo dia eu fico nervoso, assim. Você faz parte o friozinho da barriga. No ao vivo, você faz bastante link ao vivo, né? Muito. Antes de entrar, assim, eu acho, assim, particularmente, que faz parte da brincadeira, assim, sabe? Se você não tiver o friozinho na barriga na hora de fazer lá o ao vivo, agora a gente tem imagens de você ali na... Isso foi ano passado. Foi ano passado? Cobertura da Oktoberfest. Você tá ali, por exemplo, daí ele te chama lá e se dá, por exemplo, ao ponto eletrônico, pifa e... Deve ser uma coisa assim que... Vira e mexe isso acontece, né? O vivo eu acho que é um dos momentos mais complicados, assim, para quem faz televisão, né? Mas faz parte, assim. Já esqueci nome, já fiquei sem o retorno, já fui no vai do cinegrafista. Ele fala, vai Douglas, tá no ar, no vai dele, sabe? Assim, porque eu tava cego, assim mesmo. Ano passado, quando a gente fez a cobertura da Oktoberfest, o primeiro link, que era eu e outra repórter,
a gente fez totalmente no escuro, porque deu algum problema lá que eu não sei qual é até hoje e que a gente foi no escuro. É assim. que depender de tecnologia, né, é uma coisa complicada. Exatamente. Mas qual que foi o maior perrengue que tu já sofreu em reportagem, assim? Eu acho que eu particularmente não gosto de fazer velório. Velório? Velório. Para mim, velório, quando eu sei que eu vou ter que fazer velório, é ruim, assim. Porque eu não sei como chegar na pessoa, porque é um momento muito delicado, muito particular. Ninguém bate foto de velório, né? Ninguém tira selfie no velório. Até tem uns loucos que tiram, mas em geral ninguém gosta. Com o defunto, né? Selfie, assim, não é bacana, né? Então a gente está é um momento muito íntimo da família. Então tu chegar lá e dizer, olha, eu vou ter que mostrar, é claro, a gente respeita muito, assim, se a pessoa não quer que a gente entre, se a pessoa não quer que a gente mostre, a gente não acaba respeitando, assim, né? Mas a nossa ideia é sempre chegar e noticiar, né? Isso acontece, por exemplo, quando é uma autoridade, uma pessoa conhecida. O primeiro velório que eu fiz foi do Bispo Francelino. Primeiro velório? Primeiro velório, que foi tipo... My first velório. Exatamente. Daí tinha fila. Tinha fila no velório. Mas era tipo um velório espetáculo. Tipo, sim. Lembra o velório mais famoso do mundo? Qual que foi? O Michael Jackson. Michael Jackson. Foi transmitido ao Exatamente. vivo, tinha artistas lá. Exatamente. Aí é um velório gostoso de fazer até. Não muito assim, mas tem que respeitar, né? É um momento muito, muito delicado, assim. E o que tu mais gosta de fazer? Por exemplo, quando chega aquela pauta, tu falou, putz, essa pauta eu gosto. Eu gosto de fazer muito factual, né? Factual é o que acontece, né? Não tem hora, não tem lugar para acontecer. Ocorrência policial ou um acidente, enfim, o que acontece na hora, assim. Eu tenho tesão pela matéria, pelo momento, assim. Né? E gosto muito de fazer matéria investigativa, assim. Você gosta de encrenca, coisa né? com licitação, exatamente. Você gosta de encrenca. A gente está aqui para incomodar, né? Então, licitação, irregularidade no poder público, esse tipo de coisa que... Não, isso é complicado, porque tu E claro, isso é o tipo de matéria que leva tempo, né? As pessoas não te tratam bem quando você vai chegar nesses lugares para investigar, para incomodar. Não. Porque, por exemplo, quando você vai fazer... A dificuldade já começa na hora de tentar gravar com a pessoa. A pessoa não está aberta a uma entrevista se a entrevista não é positiva para ela. Então, já parte daí o trabalho de convencimento. É importante por isso e por isso. A gente tem esse dado, essa e essa ligação, essa e essa gravação. O senhor aparece nessa gravação. O senhor vai querer falar? Então, é uma negociação quase. Bom, isso, você está falando, me lembrou agora daquele vídeo, aquela reportagem que super viralizou, que é a reportagem de uma funcionária pública que ela ia bater o ponto e voltar para casa. Aí a repórter corria atrás dela e foi... Eu não corri atrás de ninguém ainda. Tu nunca correu atrás de ninguém? Mas já insisti, assim. Por isso que eu gosto dessa profissão, sabe por quê? Porque, por exemplo, quando tu chega lá, tem uma pauta lá de um evento X. Aí tu chega lá, todo mundo te trata bem, você é o cara, todo mundo tem aquele assessorzinho, né? Não, pega, fala com esse, não, pega, fala com aquele. Quer dizer que aí quando você vai fazer a investigativa, aí você é o diabo, né? Chá de cadeira, né? Todo mundo esperando todo pra poder mundo gravar. corre de ti, tem até pessoas que são hostis, você tá ali entre o céu e o inferno. Exatamente. Talvez a situação mais complicada para quem trabalha na reportagem é quando a matéria vai atingir alguém. Não vai ser bacana para alguém. As coisas sempre foram fáceis para ti? Por exemplo, você não saiu da faculdade e chegou lá na RBS do dia para a noite. Não. Como é que foi essa trajetória de reportagem, televisão? Assim, Lucas, como eu te disse, né, eu já cheguei sabendo o que eu queria. E eu sempre quis fazer o que eu faço hoje, assim, me vejo fazendo isso bem velhinho. E eu até, conversando com meu pai, com minha mãe, a gente tenta encontrar, sei lá, será que a gente tem algum parente que em algum momento trabalhou em alguma rádio? A gente não veio comigo isso, assim, a gente não conseguiu achar ainda. Então, eu entrei na Univale, daí no terceiro semestre eu comecei a estagiar aqui na TV. Na TV Univale? Na TV Univale. Viu? As coisas, nem tudo está perdido para mim, então. 3 meses aqui, 3 meses. Daí, aqui eu produzia o
o painel Univale. Que, aliás, é um programa que tem ainda. Existe ainda, né? E na época a jornalista responsável era a Patrícia Silveira. Fiquei 3 meses aqui, cheguei a fazer algumas reportagens. Era o Momento Univale, acho que existe também, que vai ao ar durante os intervalos. Que era uma cobertura institucional. Coisas, sei lá, o reitor assina um documento importante, eu vou lá acompanhar a assinatura desse documento. Assim, uma das primeiras matérias que eu fiz, por exemplo, era o Natal na Univale. Então, cada departamento da Univale fazia a sua própria decoração e no final, depois do Natal, a decoração mais bacana ganhava um prêmio. Então, eram coberturas assim. E no 3º mês, daí, eu, por intermédio de uma colega de faculdade, eu fui para a TV Brasil Esperança. Então, eu fiquei 1 mês aqui e 1 mês lá. Trabalhava de manhã aqui com a Patrícia e à tarde lá. Essa história eu já conheço, essa história. Daí à tarde, E daí à tarde lá eu fazia a pauta. No 1º mês eu fiz pauta, daí depois de algum tempo uma repórter lá faltou, me colocaram, gostaram, fui ficando. Daí no 3º mês eu já estava apresentando um programa chamado Giro Semanal, acho que não existe mais. Existe. Existe ainda? Que é ao ar aos domingos, que era reportagens que foram destaques durante a semana, a gente reprisava no domingo. E daí, depois de um tempo eu acabei saindo aqui da TV Univale. Eu me lembro que aqui na TV Univale, inclusive, o meu pai e minha mãe colocaram a TV a cabo em casa. Só para assistir? Para assistir, e eu fiquei 1 mês e meio. Eles pensavam que eu já ia entrar fazendo matéria, né? 1 mês e meio até eu aparecer. E daí depois fui para a TV Brasil Esperança. E depois de 3 meses na TV Brasil Esperança, a Flávia, que é chefe de jornalismo na RIC, me chamou para cobrir férias, ou licença maternidade, eu não sei, porque lá é muita menina, né? E daí era para eu ficar 4 meses e fiquei 2 anos e 7 meses. E lá foi uma escola, assim. Eu fiz reportagens para o Jornal do Meio-Dia, eu participei de um quadro chamado Jornal do Meio-Dia nos Bairros, em que eu ancorava blocos ao vivo. Cheguei a apresentar o RIC Notícias na reta final, o bloco, enfim, participei de grandes coberturas. Depois eu fui para a RBS. Calma aí que eu preciso fazer intervalo. Já? Então tá bom. O papo aqui tá muito legal, eu sabia que ia ser muito legal, né? É o Douglas Márcio da RBS TV. Daqui a pouco a gente volta com mais Cafezinho 2, você não sai daí. De volta com o Cafezinho 2, hoje eu estou conversando com o meu amigo de almoço, porque como eu já falei, eu almoço com ele, mas ele não almoça comigo. O Douglas Márcio é repórter do Jornal do Almoço da RBS TV, filiada da Rede Glóbulo. Lucas, do Bom Dia Santa Catarina, do, Bom Dia, do RBS Notícias. Pois é isso que eu ia te perguntar. Daí você faz uma matéria para o Jornal do Almoço, daí ela é reaproveitada nos outros? Como é que fica essa coisa assim? Agora eu vou fazer só para o Jornal do Almoço. Agora eu vou fazer só para o... Hoje eu faço o horário, o meu horário é para o RBS Notícias. Então hoje as reportagens que eu faço, a maioria delas vai para o RBS Notícias, que é o jornal da noite, né? Que é o principal produto da casa, assim, o produto porque, enfim, está no meio de 2 novelas, está no horário nobre, é um jornal importante, é as notícias do dia, enfim. E eu faço para o RBS Notícias. O RBS Notícias só vai ao ar conteúdo inédito. O Jornal do Almoço, o que a gente faz muito é suitar o material. Então, a gente atualiza o material para o dia seguinte. Ah, tá. É claro que se alguma coisa importante acontecer pela manhã, aquilo vai estar no Jornal do Almoço. Você já fez bancada, que eu lembro, né? Sim. É legal, né? É legal, é Você muito se sente legal. um cara pancudo, né? Você se sente... Eu acho que é uma baita experiência, né? É diferente, assim. Eu já tinha feito bancada na RIC, mas na época eu era repórter e apresentava o jornal à noite. Então, quando eu chegava, já estava tudo praticamente pronto. Então, era diferente, assim. Eu sentava e lia as notícias, né? Quando eu assumi a bancada do RBS Notícias, o bloco local, eu editava o jornal. Então, eu pensava o jornal, eu escrevia o jornal. Eu tinha o poder, por exemplo, de diminuir uma matéria, sei lá, essa está com 1h30, está muito grande. Então, vou botar essa com 1 minuto e vou botar outra... Foi aí que subiu a cabeça? Não.
Subiu a cabeça. Quando que subiu a cabeça? Subiu a Uma cabeça. hora você se sentiu por metido incrível, a besta. por incrível Ou que não? pareça, no começo. Ah, é mesmo? No começo. E No começo que na tu Brasil chegou Esperança, na TV Brasil Esperança. Ah, é? Mas lá? Quando as pessoas começaram a me reconhecer assim, e, tipo, o Quando é Douglas novidade, e tal, quando quando é é novidade. novidade. Daí teve um colega que me chamou assim e falou, Douglas, menos, não é assim, então eu tento não esquecer de onde eu vim, sabe? Que é As onde? minhas raízes, Itajola. bairro São Vicente. Bairro São Vicente. Ah, não é à São toa que você Vicente. trabalhou na TVB, então, né? Trabalhei. Tá, e Minha agora- família é daqui. É todo daqui. Eu nasci aqui, estudei aqui, Ah, José daí- Medeiros Vieira, ali perto da Arterplas. Daí tu saiu daqui Newton pra ir pra Cooker. Blumenau. Sim, há 3 anos. Eu tô há 3 anos na RBS. Aí você deixou a tua casa, tua família, Exatamente. você... Passei a morar sozinho. E aí a vida mudou completamente. Totalmente. Aprendi a fazer miojo. Você não sabia fazer miojo? Não sabia É tão fazer miojo. facinho. Foi um baita desafio, assim. É até hoje, assim. Continua diferente, sendo, né? É diferente, né? Tu tá longe de casa, né? Mas eu não penso em voltar, assim. Dizem que quando a gente sai, a gente nunca mais pensa em voltar. Por mais horrível que Não esteja digo a para situação. Itajaí, né? Mas eu digo assim para casa. Eu ainda tenho Pros pais. Pros pais, assim. Não que Ei. seja um problema, se tiver que voltar, eu volto, assim. É. Mas se eu puder continuar... Melhor do que ficar debaixo da ponte. Exatamente, né? exatamente. Vamos falar de tristeza, porque a gente está na televisão e tristeza da audiência na televisão. Qual que foi a matéria que você ficou mais abalado, assim? Eu lembro de uma em específico, que foi quando deu aquele acidente, ou aquele acidente com um ônibus que matou muita gente, lembra? Mas foi na região de Joinville, né? Da Joinville, Daí eu não isso. participei da cobertura. Você não participou dessa? Não. Eu fiz algumas, assim, Lucas. Enchente. Enchente, eu acho que eu vou fazer. Porque, aliás, a gente está gravando esse programa e está chovendo agora. Logo, assim. Mas nunca participei de uma grande cobertura de enchente. Eu comecei em televisão depois de 2008, assim. Participei de uma cobertura em 2013, em Rio do Sul. Não sei se 2013, eu acho que foi. Lembro. Que foi assim que eu fui com 2 mudas de roupa e acabei ficando 5 dias. E assim, fiquei 5 dias com água pela canela, entrando ao vivo, assim, pão com mortadela. E vambora, assim. Mas essa foi a que te deixou mais pra baixo? Não. A que deixou mais pra baixo. Qual que fez você voltar pra casa meio assim... Na época da RIC, a gente fazia muito a cobertura policial, assim. Então eu peguei alguns casos tensos, assim, Camboriú, Navegantes, assim. Recentemente eu fiz uma entrevista com a Maristela, que foi aquela mulher que foi arrastada em Rio do Sul, que perdeu parte dos seios, enfim, passou por uma série de cirurgias, e na entrevista com ela, assim, eu me segurei, assim. Foi a primeira vez que eu falei, puxa, que coisa, para não falar outra coisa, história, né? Que história, e ela super tranquila, assim, racional, contou tudo em detalhes, como é que foi, enfim, ela ficou presa debaixo de um carro, o carro andou 800 metros com ela debaixo do carro, isso aqui dela era só asfalto, enfim, eu acho que é o caso assim que... E fiz outro caso que foi os 3 irmãos que morreram em Petrolândia, no Alto Vale, eletrocutados, assim. Eles estavam jogando bola numa cerca, caiu um fio desencapado na cerca e um irmão ficou preso na cerca, um foi tentar salvar, um foi tentando salvar o outro e os 3 morreram. Nossa. E daí a mãe estava trabalhando, viu a ambulância passar, pensou que era o pai dela, um senhor de idade que tinha passado mal. E chegou lá, estavam os 3 filhos já desacordados, enfim. Foi tenso. Mas você assim. chegou na hora do acidente? Não, cheguei na manhã seguinte. Como é que é chegar na hora do acidente? Você já aconteceu? Já. Uma vez eu cheguei em Camboriú, eles tinham... Tipo, o corpo tá fresco ainda? Sim, não tinha nem corpo. Eles queimaram 2 homens. Colocaram os homens dentro de pneus e fizeram micro-ondas, né? Que eles chamam, né? Então eu cheguei lá, só tava o pé, assim. Tá, me deu um pouco de náusea agora essa pergunta, eu vou trocar para o Oktoberfest. Vamos, alegria. Você acabou de voltar do Canadá. Isso. Como é que foi para ti, pro Canadá? Um passarinho me contou que você ficou um pouco com medo de viajar de avião. A gente sempre fica, né? Porque eu já tinha viajado algumas vezes, mas não para tão longe, assim.
Mas foi, eu acho que sem dúvida, uma das oportunidades mais bacanas que eu tive até hoje, assim. Em outro país, com outra cultura e, ao mesmo tempo, representando a nossa região, né? Porque, querendo ou não, Blumenau, a Oktoberfest em Blumenau é referência para Santa Catarina, né? Santa Catarina vende a Oktoberfest. Então, foi muito legal, assim. Comida um pouco diferente, tava... É boa ou não? Muito apimentada, Muito assim. apimentada? Muito apimentada, forte. E é frio lá? Fez frio, muito assim, frio? 5, 4 graus, daí tinha um vento gelado, assim, a sensação de frio era um pouco... Aí você foi lá, você ficou aonde? Hotel? Eu fiquei em hotel, foi eu e 2 profissionais de uma produtora, que fez uma parceria com a RBS, né? Então, o diretor, a produtora, e depois chegou a rainha da Oktoberfest de Blumenau, que foi até lá representar a nossa Oktober, um intercâmbio, né? Entre a Oktober daqui e a de lá. Quando você vai fazer esse tipo de trabalho, por exemplo, no exterior, fazer programa de viagem ou reportagem, você não aproveita muito porque você tem pouco tempo. Para passear? Para conhecer o lugar. Não. Você aproveitou alguma coisa? Não. A última tarde, antes do nosso voo, a gente pegou o voo de volta em Toronto, eu dei uma voltinha, assim, mas foi bem puxado. Foi bem puxado, assim. Teve noite assim que o pessoal saiu para jantar e eu fiquei escrevendo o texto para quando eles voltassem. E como é uma, digamos, uma matéria cara de se fazer, né? Uma cobertura cara, porque você vai viajar lá para o exterior, Sim. né? Você vai exigir mais grana da empresa. A cobrança deve ser muito maior, né? Sem dúvida, assim, tu tem que não só mostrar deles, que o trabalho valeu a pena, né? Não só deles, mas eu tô falando da tua própria cobrança, que essa que é a pior. Eu fiquei dias sem dormir, né? Quem me conhece sabe o quanto eu sou ansioso, assim. Eu soube que eu ia uns 2 meses antes, né? Até para poder alinhar toda a documentação e tal, mas não dormi direito. Dias antes não... O que tu quer fazer ainda? Por exemplo, você sonha ou você tem a vontade de fazer um programa solo, assim, um programa do Douglas? Porque tem isso, né? Essa galera de televisão, eles passam muito tempo em televisão, sendo repórter. Aí, agora eu quero migrar para o entretenimento. Agora eu quero ser a Oprah. Eu quero ser... Eu acho tu tem esse negócio? Eu não posso dizer nunca, mas hoje não. Hoje eu quero continuar fazendo o que eu estou fazendo, assim, reportagem, claro que eu quero crescer, mas eu não penso em sair da reportagem, não. Eu gosto do que eu faço, assim. Às vezes bate, assim, um desânimo, uma frustração, mas passa algumas horas, assim, e já estou ligado no 220 de novo, assim. Gosto muito do que eu faço. Outra coisa, tu já fez nacional? Já. E aí? Porque daí é o Brasil todo, né? Aí é diferente. Aí é o Brasil todo, que liga na Globo e tá te vendo ali. Meu primeiro nacional, na RBS, eu tava, não me lembro agora há quanto tempo, acho que há uns 3 meses eu fiz um Globo Rural. Então pensa, a família toda acordou às 5h30 da manhã para ver a reportagem, era sobre a safra da cebola em Tuporanga. E é diferente, assim, né? Tu passa o texto com o pessoal de lá, né? Tu pensa em entregar um material melhor daquele que tu faz diariamente. É diferente, assim. Eu já fiz Vivo para Globo, que daí é ainda mais diferente. Que entra ao vivo, que entra ali no meio da programação ou que Não, eu fiz Oktoberfest, eu fiz para o Jornal Hoje, eu fiz para o Jornal da Globo. Esse ano não. Esse ano, como eu estava no Canadá, não surgiu nenhuma oportunidade. E fiz outras participações também, né? Fiz Globo News já. Globo News é legal pra caramba, né? Globo News é muito bacana. Quando eu entrevistei o Graciliano aqui, porque o Graciliano também é um grande comunicador, né? Eu perguntei pra ele algum conselho. Pedi um conselho pra ele me dar. Ah, meu Deus. Agora eu vou fazer a mesma coisa com você. O que você tem pra falar pra mim? Olha, Lucas, pelo que eu vejo, tu gosta muito do que tu faz, né? E eu acho que isso já é meio caminho andado, assim. Tu fazer o que tu gosta já é meio caminho andado, assim. E nunca parar de querer melhorar, assim. Eu, por exemplo, eu sou um cara que hoje eu não vejo televisão como a maioria das pessoas vê. Até porque se você vê televisão, é tipo uma extensão do teu trabalho, né? Continua trabalhando. Na época da faculdade, por exemplo, quando eu estava em casa, porque as aulas eram à noite,
eu assistia todos os jornais de todas as emissoras. Nossa Senhora. Então eu começava às 7 e pouco com a RBS e ia até, passava pela Record News, passava pela Band e ia zapeando. Então, até meia-noite, Você não desligava. não desligava. E é assim que você chegou onde você tá agora. Obrigado, meu querido. Ô, Lucas, tá? eu que Adorei agradeço. o papo, adorei ter te Brigadão. conhecido, porque eu te conhecia e você não me conhecia, né? Brigadão, valeu, cara. Obrigado pelo convite. Tá, ó, o Nivares está sempre de portas abertas, quando você quiser vir aqui, ó, fazer Foi uma rápido, visita. né? É sempre rápido, quando o papo é bom, é rápido. Então tá bom, brigadão. Ó, você pode assistir o Douglas lá na RBS TV, claro, e também pode acessar nossa página no Facebook. É facebook.com/cafezinho2tv e também tem todos os programas completos lá no youtube.com/cafezinho2. Obrigado, tá? Ô, Lucas. Tchim, tchim. Valeu. Aí. Obrigado, Lucas.